Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos seguir com mais uma aula de C Sharp, certo? Então, hoje eu adotei a metodologia gravada para que vocês possam assistir quando vocês tiverem mais tempo, com relação até à questão de plano de dados de vocês, tá? A aula será bem breve, será sobre alguns conceitos que nós já começamos a abordar em orientação a objeto, tá bom? Então, será de conceitos de orientação a objeto, para que vocês possam aplicar esses conceitos dentro do projeto de vocês, que é a nossa plataforma de jogos que nós estamos desenvolvendo, tá bom? E aí, após assistir o vídeo, vocês já sabem quais são as tarefas do desenvolvimento da plataforma de jogos de vocês, então vocês já sabem quais são as próximas etapas, então aí o ideal é que dentro do período de aula vocês se dediquem a desenvolver os jogos de vocês. Agora nós estamos na fase do jogo da memória, certo? E prototipando já os próximos jogos, que vocês possam aplicar esses conceitos dentro, cada um dentro da sua necessidade, dentro do jogo, no desenvolvimento, e dediquem-se ao desenvolvimento dos jogos de vocês durante o período de aula, tá certo? Então agora eu vou compartilhar minha tela, então share screen, vamos lá. E aí eu tô com a minha tela, minha área de trabalho, né? Vou carregar aqui. Eu preparei em slides, por quê? Porque em slides eu consigo colocar, além do texto, um exemplo de código e fica mais fácil para aqueles colegas que não têm computador a fazerem o download disso e visualizarem, tá certo? Então eu vou jogar os meus slides em forma de apresentação. Vou jogar a minha câmera aqui no canto, tá bom? Porque aí vocês continuam me vendo. Então bora lá. Então, então a gente vai falar de conceitos de orientação a objeto, que a gente já começou a abordar em algumas aulas. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar, que nós já falamos dele, é das classes estáticas. Então, as classes estáticas são classes que, primeiro, elas só contêm membros estáticos. Então, os atributos delas precisam ser estáticos, os métodos dessa classe precisam ser estáticos. Ela não tem métodos e atributos que não possam ser estáticos. É uma classe que não pode ser instanciada. Então, quando eu olho para o meu projeto e identifico uma classe que só tem elementos estáticos, que eles não são modulados e que não será necessário instanciar um objeto dela, eu já estou encontrando uma classe estática. Ela é falada, né, no meio, ela é falada como uma classe lacrada, então ela não herda de ninguém e ela nem é herdada. Então ela é uma classe que ela possui funcionalidades e estruturas dentro dela, né, que não necessitam que ela herde estruturas de outras e que alguém herde dela aquelas estruturas para, de repente, melhorar a implementação ou modificar a implementação. E ela não tem construtores, então uma classe estática ela não tem o método construtor, tá certo? Então são características de uma classe estática. Quando você identifica uma classe estática no projeto, você vai observando essas características presentes no desenvolvimento. E aí aqui tem um exemplo que eu peguei lá do nosso jogo da memória que nós falamos na semana passada. Então aqui eu tenho a classe estática memória, que é a classe controladora do meu jogo. E aí você pode observar, os atributos dela são estáticos. Se eu fizer métodos nessa classe, esses métodos são estáticos. E na hora de chamar essa classe, como eu não posso instanciar um objeto dela, eu chamo pelo nome da classe e aí ponho o ponto e aí chamo o atributo ou método que eu preciso daquela classe, certo? Lembrando, eu não vou ter nenhum objeto dela, então eu não tenho referências. Quando eu trabalho com objetos, eu posso ter, por exemplo, funcionário 1, funcionário 2. Então são dois objetos diferentes, eu posso ter valores diferentes. Quando eu tenho a classe estática, eu não tenho referências diferentes. Então, o valor que está dentro daquele atributo, ele é único e exclusivo. E todas as classes acessam o mesmo valor. Então, por exemplo, uma classe funcionário não é um exemplo de uma classe estática, porque cada funcionário tem o seu nome, tá? Então, são características que a gente observa. Aí a gente fala um pouco de herança, né? E aí a herança, deixa eu jogar minha câmera para o outro lado. E a herança é um conceito que vocês já conhecem de orientação a objeto, né? Lá no segundo ano, foi um dos primeiros conceitos que vocês devem ter visto de orientação a objeto,
porque ele trata de um dos pilares da própria orientação a objeto, seja a linguagem que for, que é o conceito de herdar, né, de ter uma classe, uma instância superior e herdar aqueles atributos e métodos, né? Então a gente sempre lembra que a gente tem a superclasse ou classe pai, que é a classe que tem a sua estrutura montada, e aí eu tenho a subclasse, que é a classe que herda o quê? Atributos e métodos daquela classe, certo? E aí o pilar da orientação a objeto se põe sobre a herança, né? Por quê? Porque com herança eu tenho a principal característica da orientação a objeto, que é a reutilização de código-fonte, certo? E aí eu vou passar agora por alguns conceitos, e aí ao final eu vou trazer um exemplo de um projeto que tem a presença de todos esses conceitos. Do static eu quis trazer o projeto do jogo da memória, porque nós já vimos ele na semana passada, beleza? E aí o conceito, né, um outro pilar da orientação a objeto é o conceito de polimorfismo, que aí o que é o conceito de polimorfismo? É, né, assim, trazendo a raiz da palavra, muitas formas de se fazer algo. Então, quando eu tenho polimorfismo, eu tenho que entender que existe uma estrutura, primeiro tem que existir a herança nessa estrutura. Então, eu tenho duas classes e tem que existir a relação de herança, tem que existir uma superclasse e uma subclasse. Se eu não tiver relação de herança, eu não consigo aplicar o conceito de polimorfismo, tá certo? É a primeira característica. E aí, eu tendo o conceito de herança, eu observo que na superclasse eu tenho um método, porque a gente está falando de comportamento, de fazer algo. E quem tem comportamento é método, certo? Eu observo que na superclasse eu tenho um método que tem um comportamento. E na subclasse, esse método também é importante, mas ele tem outro comportamento. Então, ali é o principal viés onde nós vemos a implementação, é na sobrescrita de métodos, né? Quando eu tenho o método na superclasse com um comportamento e um método na subclasse que tem outro comportamento. Mas o resultado final é similar. Você fala, por que eu não crio um segundo método? Porque talvez a ação é a mesma, só que o jeito de chegar ao resultado é diferente. E aí, no C Sharp, nós usamos duas palavras para executar a sobrescrita. E aí, isso é característico dentro do C Sharp, né? Lá no Java, como um exemplo de outra linguagem que é orientada a objeto, quando você faz a sobrescrita de método, você só faz a anotação, né? O que é a anotação? É aquele arroba que a gente tem, né? Vamos tentar escrever aqui com a caneta. Cadê? Vamos tentar escrever com a caneta. Então, a anotação é aquele arroba que você coloca lá quando você faz a sobrescrita no Java, e aí você escreve a palavrinha override. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Override, certo? E aí você só sobrescreve o método. Então, o que é sobrescrita? Você mantém a assinatura, o nome, a nomenclatura do método e os parâmetros e só muda a implementação. Quando a gente fala de sobrecarga, o que a gente está falando? Que a sobrecarga, ela mantém o nome do método, mas ela muda a lista de parâmetros. Então, sobrecarga, eu posso modificar a lista de parâmetros, sobrescrita, a lista de parâmetros é a mesma e eu mudo a implementação. Certo? E aí surge então, dentro do contexto do C Sharp, as palavras virtual e override. Então, eu crio um método virtual na superclasse, dizendo este método pode ser sobrescrito. E na subclasse, quando eu vou sobrescrever o método, eu uso public override, indicando que eu estou sobrescrevendo aquele método da superclasse. Eu não crio os métodos naturalmente, então eu preciso, na superclasse, colocar a palavra virtual, na subclasse colocar a palavra override. Já já eu vou trazer o código para vocês. E aí a gente tem as classes abstratas, né? E as classes abstratas também são classes que não podem ser instanciadas. Aí você fala, qual é a diferença então da classe estática para a classe abstrata?
A classe estática é aquela classe que ela mantém a mesma estrutura para todo mundo no sistema. Então, ela tem a mesma informação, não muda. A classe abstrata, na verdade, ela é um modelo. Ela é uma estrutura de base, né? Como o texto coloca ali pra gente, né? Ela é uma estrutura base. Então, eu crio uma classe abstrata, daquela classe eu não vou criar objetos, mas ela tem uma base para que todas as outras classes possam herdar. Então, quando eu crio uma classe abstrata, naturalmente vai acontecer herança, porque se dela eu não posso criar objetos, eu tenho que herdar dela, e aí a diferença da classe estática. Classe estática, eu não posso herdar uma classe de uma classe estática, mas de uma classe abstrata eu posso herdar, eu posso fazer a herança. Então ela é um modelo, um referencial. E aí eu herdo a partir dela e faço as implementações. Uma classe abstrata, ela pode conter métodos abstratos e métodos tradicionais. Ela pode conter esses dois tipos de estrutura conversando junto dentro da mesma classe, tá certo? Então, uma classe abstrata, ela é um modelo, uma estrutura para a gente, beleza? E ela pode ter métodos abstratos e métodos comuns. Já a diferença da classe abstrata para uma interface, né? A interface, ela é uma estrutura, ela é uma estrutura para que nós possamos utilizar, mas uma interface não tem métodos que sejam tradicionais. Todos os métodos de uma interface, né, não tem a estrutura de codificação, eles têm somente a assinatura. Então, ela é mais que uma classe abstrata, né? A, a interface, ela tem a sua estrutura desenhada, ela não tem ela não tem atributos, mas ela tem os métodos e métodos só com assinatura. Então, quando eu faço uma interface, eu estou dizendo que vai ter herança e que vai ter sobrescrita de método. Certo? Por quê? Porque se o método dela só tem assinatura, aí você fala, para que serve então criar uma classe que só tem assinatura no método? Ela tem uma estrutura, um modelo. Olha, esta classe precisa executar essas funções. E aí, quando você for herdar daquela classe, você vai executando as funções, certo? E aí, a gente vai dar uma olhada agora nesse projeto aqui. Vou trocar minha câmera de lado de novo. E é aqui um sistema onde a gente tem um exemplo bem tradicional para a gente ensinar essas características da orientação objetos, que é o sistema de conta bancária. Então, primeiro você tem que entender o contexto. Então, eu tenho um modelo de conta. As minhas contas, elas sofrem tributação, porque eu pago tributos. Só que eu, pessoa, cliente, quando vou ao banco abrir uma conta, eu não abro simplesmente uma conta. A partir do modelo de conta, eu abro uma conta especial, eu abro uma conta poupança, eu abro tipos de contas diferentes, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma classe, eu vou trocar para o outro tipo de ponteiro, que eu acho que a cor aparece melhor. Então, eu tenho aqui ó, uma classe abstrata, que é a classe conta. Então, ela traz um modelo, uma representação do que todas as contas devem ter, né? Então, se você observar, ó, ela tem os métodos aqui, ó, virtual. Todos os métodos da minha classe abstrata são virtual. O que eu estou dizendo? Que eles serão implementados, tá certo? E aí ela tem métodos tradicionais, porque ela tem aqui um atributo tradicional, e ela tem aqui o método de get e set, tá certo? Então essa é a minha classe abstrata. E aqui do lado eu tenho a classe conta especial, e ela herda da classe conta, que é uma classe abstrata. Como acontece a herança no C Sharp? São aqui, ó, os dois pontos. Lá no Java a gente tem uma palavra específica, a gente tem o extends, né? Aqui no C Sharp a gente tem o sinal de dois pontos. Então, quando eu coloco aqui, ó, conta especial, dois pontos, conta, eu estou dizendo que a conta especial herda da classe conta. E se você observar, eu tenho aqui o uso do virtual nesses métodos. Então, significa que esses métodos poderão ser
sobrescritos. Então, se você olhar, eu tenho o método creditar e o método debitar. Na classe conta especial, eu fiz a sobrescrita, ó, override do método debitar. Se você observar, por que eu falo sobrescrita? Ó, o método é público, público. Aí o virtual, eu usei override para indicar a sobrescrita. Void, ele é void. Debitar, debitar. Ele recebe um double valor. Um double valor. Certo? Então, a estrutura, a assinatura do método manteve-se a mesma. O que mudou, então? Mudou aqui, ó, a implementação, tá certo? Então, aqui eu já mostrei a aplicação do abstract, da herança e do virtual e override. Então, toda vez que eu for fazer a sobrescrita de método no C#, o método da superclasse precisa ter a indicação do virtual e o método da subclasse a indicação do override. Aí aqui vou trocar a câmera de lado de novo. Vamos lá. Aqui de novo eu tenho a herança, ó, a conta poupança herda, olha só, ela herda da classe conta, certo? Então aqui eu tenho de novo a herança acontecendo. E aí eu tenho aqui, ó, override do método creditar e um override do método debitar. Então, eu fiz uma implementação diferente da superclasse, que é a conta. Mas se você observar, do lado da conta, eu tenho uma vírgula, né? Ó, eu tenho uma vírgula e eu tenho o i tributo. Quando eu coloquei ali a vírgula, o que eu quis dizer com isso? Existe um conceito, e aí a gente precisa observar alguns detalhes, né? Não existe, tradicionalmente, em algumas linguagens de programação mais fortemente, a herança múltipla, né? Então, por exemplo, uma classe não herda de duas classes. Então, por exemplo, não existe herdar da conta e do tributo. Não dá para herdar dos dois, mas eu preciso dessas duas estruturas. Então, a conta, que é o modelo da classe, ela eu herdo. E aí, do tributo, nós criamos uma interface. E aí, lá no Java, você já deve estar acostumado que para herdar você usa extends, e quando você vai chamar uma interface, você usa o implements, certo? Aqui no C# foi construída a estrutura da linguagem partindo do princípio que usar o extends e o implements aqui possa ser permitido a herança múltipla, mas a gente continua utilizando o conceito da interface. Então, por isso, continua no sinal de 2 pontos. Aí é só eu colocar a vírgula e chamar a minha interface. Não tem, como lá no Java, uma nomenclatura diferente para chamar, implementar uma interface. E como que eu crio a interface? Está aqui do lado a interface, ó. Eu tenho a minha interface, certo? Tá vendo que ela não tem a palavra class, beleza? E aí eu tenho aqui o método da interface. Esse método, ele é double, então ele tem que retornar um double, e o nome dele chama calcular tributo. Então, quando eu implemento essa interface, eu tenho a possibilidade aqui, ó, de fazer a sobrescrita desse método, mas sem o uso do virtual override, porque ela é uma interface, tá certo? Esses conceitos, vocês devem utilizar, né, cada um aplicado à sua necessidade, dentro do projeto do jogo da memória. Então, vocês vão observar que vão existir a necessidade de classes estáticas, classes abstratas, talvez uma interface, talvez você precisa fazer a sobrescrita de métodos, então você vai precisar usar o virtual e o override. Então, é importante que vocês conheçam esses conceitos. Agora eu vou parar o compartilhamento da minha tela, tá certo? Então, apliquem esses conceitos no desenvolvimento do jogo de vocês, tá bom? Eu vou estar durante todo o período da aula conectada com vocês, à disposição para tirar dúvidas, tá certo? Lembrando que as próximas entregas de vocês são todas referentes ao jogo da memória. Então, o objetivo da nossa aula daqui para frente é que vocês continuem no desenvolvimento dos jogos de vocês e dediquem-se a essa tarefa, tá bom? Um abraço, beijão e tchau, tchau, galera!